mais um vídeo do Acertando o Alvo, aqui com você, pastor Thiago Breves, e hoje aqui comigo, diretamente de Campos, pastor Rubinho. Seja bem-vindo, primão. Fala, my friends. Benção, que benção. Tá recebendo ele aqui hoje, aqui no Rio, ele é de Campos, e a gente está aqui no Rio hoje gravando esse vídeo para deixar uma palavra de Deus para a sua vida aí essa manhã. No tempo atual, né, como que você enxerga hoje a missão da igreja? Eu acredito que por muito tempo nós ensinamos, né, a igreja de que para cumprir a missão você precisava ser um oficial da igreja, né, um pastor, um obreiro, um ministro de louvor, um missionário, quando Deus ele confiou a missão dele à igreja, né, e a igreja somos todos nós que tivemos um encontro com Jesus, todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, né. Eu acredito que a gente precisa, né, falar isso para a igreja, né? A gente precisa deixar claro para a igreja que todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus têm uma missão agora. Tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. Né? Em João, né, Jesus fala isso: o Pai me enviou e eu envio vocês, né? Agora eu estou enviando vocês, né? Então eu acredito assim, que todos nós temos uma missão, não importa a área de atuação que nós estejamos, né? Até a questão do sacerdócio que a gente estava conversando um pouco antes, eu acredito que essa coisa do sacerdócio universal, né? Sim, e assim, a questão, você está falando essa questão de a gente entender essa missão, porque hoje as pessoas acham que fazer a obra de Deus é só quem já é obreiro, tipo, se batizou, aí virou membro da igreja, aí agora ele é obreiro, aí está fazendo a obra de Deus, ou no teatro, na dança, ou recebendo alguém na portaria, né? E a obra de Deus não é isso, a obra de Deus ela é muito mais do que isso, né? Quando acaba um culto, nós saímos do culto para ir em missão, para fazer a diferença lá fora, né? Cristo nos chamou. E aí, falando do sacerdócio, entrando na questão do sacerdócio universal, que você citou, eu acho importante, que é até o tema da nossa igreja esse ano, a profecia, a palavra de Deus para esse ano, que o que é o sacerdócio? É a gente trazer as pessoas até Jesus, né? E levar também, claro, as pessoas a Cristo, mas eu acredito que é trazer as pessoas, ou então levar Jesus até as pessoas. E nós, como cristãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, então, essa responsabilidade, claro, aumenta a cada dia, porque a cada dia que passa, Jesus está mostrando que Ele está às portas. Então, a cada dia que passa, a nossa responsabilidade como cristão aumenta. E como é que você tem visto, pastor Rubinho, assim, essa questão da responsabilidade no dia a dia? Porque na igreja, assim, eu vejo que é mais fácil a gente fazer a obra. É verdade. Tipo, eu tô lá, tô ensaiando, tô o tempo todo com a minha mente ocupada, e isso é bom, não que isso seja ruim. Que isso eu acredito que mantém muitas pessoas com a mente nas coisas de Deus. Mas e fora da igreja? Como é que eu exerço o meu ministério ou esse chamado de ser um sacerdote fora da igreja? O reino de Deus ele é muito maior do que a igreja, né? A igreja ela é uma agência do reino, né? O reino de Deus é muito maior do que isso. Nós precisamos ser um sinal do reino aonde nós estivermos, né? Se eu sou um advogado, se eu sou um gari, se eu sou um comerciante, eu preciso ser um sinal do reino ali naquele lugar, né? Na minha família, nós precisamos tirar essa ideia da dicotomia, né? Do secular e do sagrado. Parece que eu ser advogado é secular e eu ser pastor é sagrado. E no reino de Deus, todos nós, como o próprio pastor Thiago falou, somos sacerdotes, né? Então, você que é advogado, você que é gari ou qualquer que seja a sua profissão, você precisa ser um sinal do reino naquele lugar. As pessoas precisam conhecer Jesus a partir da sua vida, né? O objetivo, né? A Bíblia diz isso, né, em Colossenses, que Jesus ele veio para restaurar a criação. Então nós precisamos restaurar a criação mesmo, né? A Bíblia diz também que a criação ela geme, né? Geme pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos ser a resposta para o mundo, para toda e qualquer questão que o mundo tem enfrentado, a igreja precisa ser a resposta. Como que nós faremos isso? Estão lá dentro da igreja só? Não. Nós como sacerdotes, nós precisamos fazer diferença na sociedade, em todos os setores dela, né? Às vezes eu estava conversando com um amigo mesmo, a gente por muito tempo demonizou a política. Nós precisamos sim de cristãos políticos, cristãos sérios, íntegros, pessoas que lutam pelos direitos das pessoas, pelos princípios que nós cremos, né? Mas por muito tempo a gente demonizou e parece que o crente não pode ser político ou não pode trabalhar em alguns setores da sociedade, né? Então acho que a gente precisa mudar um pouco esse pensamento, né, pastor? É isso que eu acredito, que a igreja é o vestiário, né? A gente entra em campo quando a gente sai dela. E é exatamente isso, né? Eu acredito que é isso que a gente tem que fazer.
Não, exatamente, assim, a igreja durante muito tempo ficou sem falar sobre política, tipo, não, a gente não se envolve com política porque o mundo dizia isso, não, a igreja não pode se envolver, ou você é crente, não se envolve, a sua questão é espiritual, e não, na verdade a igreja sempre teve influência na história, né, tanto que quando Lutero fez a reforma lá atrás, impactou na política, né, que teve um grande ganho. Hoje se a gente tem acesso ao estudo, se você hoje tem acesso ao estudo, foi porque houve essa reforma lá atrás, porque o pobre nascia pobre não tinha acesso a estudo, mas houve acesso ao estudo por causa dessa luta. Não apenas por causa do Evangelho, mas também o Evangelho abriu muitas portas para que hoje a gente tivesse acesso e pudesse escolher, né? Nasceu pobre, mas eu tenho como buscar algo melhor para minha família, buscar algo melhor para nossas vidas. Uma frase que tem me impactado muito, que Deus até colocou no meu coração, que é essa questão de que o mover de Deus é para que a igreja se mova em relação àquelas pessoas que ainda não são salvas. Amém. Então, quando Deus derrama sobre nós o poder dele, é para que nós saiamos da igreja e assim, né, a gente possa levar o poder de Deus e impactar as vidas ao nosso redor e principalmente na nossa casa, que é ali o primeiro campo missionário. Porque às vezes a pessoa quer ir lá para fora, ou então quer ser político, cristão, para fazer diferença lá na política, mas dentro de casa mesmo ela não consegue ainda dar esse exemplo. Eu acho que começa dentro de casa, né? Começa nos pequenos detalhes. Que aí as pessoas que estão ao nosso redor vão ver essa diferença em nós, vão começar a ver as nossas atitudes, e aí lá na frente, quando você for assim, com político, onde você estiver, com certeza você vai fazer a diferença, as pessoas vão te ouvir. Porque o que eu tenho visto, pastor Rubinho, assim, as pessoas querem falar do Evangelho, ou às vezes nem falam, mas as pessoas que às vezes querem falar, mas sem antes terem meditado ou buscado cada vez mais praticar o Evangelho, né? Porque como a gente está falando aqui de fazer diferença, de missão, mas como você querer ser um missionário? Uma vez a pessoa falou, meu filho quer ser um missionário, mas não arruma nem a cama, né? Como? Que ele vai para a África ou vai para outro lugar se não sabe cuidar nem do seu próprio quarto? Eu acredito, pastor, que até a gente observa isso nas redes sociais mesmo, né? Muita gente falando de Deus, né? As redes sociais, elas podem ser uma ferramenta de bênção, tanto que esse vídeo, ele vai estar nas redes sociais e está nas redes sociais, né? Mas assim, eu acho que as redes sociais, né, o YouTube, o Facebook, ele demonstrou a nossa falha, né? Que a gente quer falar sobre Jesus, mas nós não buscamos antes que falar, a gente não tem aquilo que a gente quer falar, e às vezes a gente só repete o que as pessoas falam, mas nós não vivemos aquilo, né? É exatamente isso que você falou. É o rapaz que é uma bênção na igreja, mas ele nunca lavou uma louça para a mãe. Né, uma bênção na igreja, é um cara que todo mundo respeita na igreja, mas não arruma sua cama. É um cara que quer ir para a África, para a Ásia, mas que não serve os seus pais, que briga com o seu irmão, com a sua irmã o tempo todo. Então, assim, eu acredito que até no casamento mesmo, né, a gente vê pessoas que a gente fala, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, mas nas suas casas são péssimos cônjuges, né? Então, eu acredito que não tem como, irmãos e irmãs, vocês que estão nos assistindo, você querer viver o reino de Deus, você fazer diferença onde quer que você esteja, se antes você não tiver um relacionamento íntimo com esse Deus, com esse nosso Pai, né? Você meditar na palavra, Deus deixou a palavra, sabe? A palavra dele, ela é perfeita, né? Ela é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Quem disser o contrário disso não creia. A Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos nisso. E uma coisa, pastor Tiago, até pra gente não alongar muito, que eu queria também que você falasse um pouco. Muitas vezes eu percebo que, eu até ouvi isso de um pastor, eu achei bem legal o que ele falou. Às vezes a gente quer que o missionário, né, ele faça a missão, a gente manda ele para o campo, né, a gente até abençoa, e eu acredito que a gente precisa de pessoas específicas que vão estar nas nações né, indo a lugares que talvez nós não iremos, mas muitas vezes a gente se acomoda nisso, pastor. A gente, a gente vai abençoar o missionário tal, mas eu vou continuar aqui no meu banco, né, aqui da igreja, e vou ouvir a palavra do pastor, e opa, tá tranquilo, não, porque eu já tô abençoando aquele missionário, então eu tô tranquilo, eu tô bem com Deus, né, eu vou sentar aqui no meu banco, na minha cadeira, e tá tudo bem. Então eu acredito que, eu queria que você falasse um pouco disso, pastor. Às vezes a gente quer terceirizar, né, a responsabilidade, né, como Isaías falou, né, eis-me aqui, né, mas você, ao invés de você falar envia-me a mim, você fala eis-me aqui, mas envia o irmão lá, né, fulano de tal. Às vezes a pessoa terceiriza até a sua própria família. Sim. Tipo, aquilo que Deus me chamou para fazer,
Tipo, em vez de eu cuidar do meu filho, em vez de eu cuidar da minha família, se eu não ocupar o meu espaço ali e ser realmente um sacerdote dentro da minha casa, outros virão. Quem vai discipular meu filho? É o amigo da faculdade, porque eu não tenho feito isso. E aí começa por aqui, acho que é na nossa casa. Então nós temos que cuidar primeiramente da nossa casa, e muitas das vezes nem dentro da casa a gente cuida. E aí você falou, pessoas que estão dentro da igreja estão terceirizando, às vezes leva o filho para a escolinha, quer que a escolinha faça em 2 horas o que ele não faz durante a semana. É verdade. Ah, mãe, meu filho tá assim porque na escola... Não, querida, a escolinha é 2 horas de ensino bíblico. Quer que seu filho haja como um cristão, mas durante a semana não tem em casa nenhum dia estudo bíblico. Então, começando por aqui, eu acredito que a gente às vezes terceiriza mesmo. Tipo, o irmão vai ter missão em tal lugar, vai ter o evangelismo em tal lugar. Ah, mas os irmãos já vão, eu não preciso ir. Não, querido, você precisa estar, porque você é a igreja, você é representante da igreja. Nós somos os embaixadores de Cristo, nós fomos chamados para isso. Amém. Então, se ninguém for, que nós estejamos lá. Então, eu acredito, querido, que se uma pessoa, se você está sozinho na tua casa como cristão, é porque Deus te chamou para ganhar toda a tua casa, toda a tua família. Então creia nisso, de que uma pessoa pode mudar a história da humanidade, pode mudar a história, como o apóstolo Paulo mudou uma cidade inteira sozinho, claro, com o poder de Deus, mas ele se dispôs, ele se colocou disponível a Deus. Então assim, eu acho que o maior disso tudo, pastor Ben, é a disposição e a disponibilidade para ser usado por Deus, para que Deus cumpra o propósito. Eu acredito que é isso que você falou, o coração, a disposição, a disponibilidade. Falando um pouco rapidamente disso, você falou dos pais, né? Eu ouvi uma frase bem interessante. Se o seu filho tem falado muito sobre o coelho nessa época da Páscoa, é porque talvez você que é pai tem falado muito pouco do cordeiro em casa. Então acho que é isso. Né? Você que é pai, você que é mãe, o ministério infantil não vai resolver o problema do seu filho. Você precisa ser a pessoa que vai abençoar e vai transformar a vida dos seus filhos. Essa responsabilidade é sua. A igreja está para te abençoar, para te ajudar, mas essa responsabilidade é sua. E eu acho que é isso, irmãos. Deus tem uma missão e Ele confiou essa missão à igreja. Então seja a resposta que Deus quer que você seja para o mundo. O mundo precisa. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Seja a resposta que o mundo procura. E a resposta que o mundo procura é Jesus. Querido, eu sou o pastor Tiago, aqui com o pastor Rubinho hoje, e nós somos o Acertando o Alvo. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube. E curta a nossa página. Continue nos acompanhando. Deus abençoe. Deus abençoe. Paz.